Olá, oitavo ano! Fazia muito tempo que eu não aparecia aqui nas nossas videoaulas, eu estava só aparecendo, utilizando a tela do computador para as aulas, mas cá estou novamente, né? Bom, tem uma pergunta para vocês. Vocês conhecem esse bichinho aqui? Já viram alguma coisa sobre ele? Vou colocar assim, acho que fica melhor para ver. Vocês sabem como ele se chama? De onde ele vem? Então, esse bichinho aqui, fofinho, ele se chama lhama. A lhama, ela é um animal da família dos camelos, mas a lhama, ela vive nas regiões dos Andes, que é da Cordilheira dos Andes, em regiões de altitudes elevadas, aqui da América do Sul, então nossos países vizinhos. Quando a gente faz uma viagem aqui para os nossos países vizinhos, na região dos Andes, vamos falar do Peru, Bolívia, então é possível vocês verem esses animais e aí vocês podem comprar essas lembrancinhas bonitinhas aí para trazer, né, de lembrança ou para dar de presente para alguém. E aí, a lhama, ela é um animal muito importante nessas regiões porque ela é utilizada para produção de lã, produção de couro, mas também ela é utilizada para o transporte, né? Para o transporte de cargas. Então, até aqui, ó, vocês vão perceber que tem bolsinhas na lateral dessa lhama que está carregando grãos aqui, como se simbolizando, né, esse trabalho de transporte que a lhama faz aí nessa região, né? E um transporte em região de altitudes elevadas, em que a gente andar por essas regiões, o nosso fôlego fica bem, nós temos a tendência de ficarmos cansados por conta do oxigênio que não está presente, não está assim de uma forma, não tem tanto oxigênio do que nós aqui morando numa região de altitudes menos elevadas. Então, as partículas de oxigênio nessa região de altitudes elevadas a presença delas são muito menores. Então, quando a gente respira, é como se o ar não entrasse, né? Então, a gente fica com fôlego, ficamos cansados. E a lhama faz esse trabalho pesado, né? Porque ela já está aclimatada, ela já mora ali, ela já nasceu ali, né? Assim como a população ali de pessoas. Bom, mas por que eu tô falando de tudo isso? Qual que é o contexto de tudo isso? Bom, a gente está falando no nosso conteúdo agora sobre a América de uma forma geral, né? Mas agora a gente chegou no percurso de falar da América Latina. Só relembrando, a gente tem duas formas de regionalizar a América. A forma geográfica, que divide a América em 3 blocos, né? Que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E a divisão sociocultural, que divide a América em América anglo-saxônica e o outro lado é a América Latina. A América anglo-saxônica são dos países desenvolvidos, que seria o Canadá e Estados Unidos. E a América Latina seria do México, a América Central e a América do Sul toda. E aí, de uma forma geral, são países considerados aí de desenvolvimento não muito elevado, não muito desenvolvido, né? Então, na atividade dessa semana, a gente vai dar continuidade a isso. Essa questão da América Latina, a América Latina possui um contexto social muito forte, muito potente de culturas, né? E de culturas que ainda estão interligadas e trazem muito forte a realidade da população original, né? Da população que aqui vive. Então, são descendentes dessa população original, que seriam os ameríndios, a população indígena, né? E aí, a gente viajando esses países da América Latina, a gente pode perceber essa questão muito forte cultural ainda das línguas, dos costumes desses povos, né? Então, a gente falar de uma forma geral que a língua oficial daqui é só o espanhol e o português, a gente empobrece todo um conjunto aí de outras línguas que também existem nesses territórios, que são as línguas
indígenas que são múltiplas, né? Não é uma só, são muitas, a partir daquela etnia. Então é muito legal a gente pensar nessa questão. Muito legal também a gente pensar na questão aí das peculiaridades, né, culturais aí de cada povo. Por exemplo, quando eu viajei pela Bolívia, não só aqui na fronteira da Bolívia, mas pela Bolívia em si, a capital da Bolívia, que é La Paz, eu pude perceber uma questão assim muito interessante, é que não existia mercado. As pessoas, claro que tem uma parte ali da cidade que tem só feiras. Todas as ruas são feiras. Aí, tipo assim, às vezes tem uma rua específica de vender só carne, uma rua específica de vender grãos, arroz, feijão, quinoa, que é um grãozinho que eles utilizam muito na alimentação, muito nutritivo, que eles utilizam muito em sopas, ensopados. Ruas de vender ervas. Então, essa questão muito forte de feira, de vender as coisas em ruas. A gente é acostumado aqui, a gente vai em feiras, mas a gente é acostumado, vai comprar alguma coisa, fazer um almoço, fazer uma janta, vai no mercado. Então, compra um pacote de arroz empacotadinho no plástico, compra um feijão empacotadinho. E lá não, eles compram o que a gente fala a granel, né? Então, tá o pacote lá, então pega a quantidade que quer e compra. Então, essa venda das coisas ao ar livre, né? E aí, por ser uma cidade muito grande, muitas pessoas ali que têm a sua barraquinha, ela mora, bem dizer, dentro da sua barraquinha. Às vezes sua casa é muito longe da parte central ali que faz as vendas, nem compensa para a pessoa ir embora lá para sua casa num bairro distante. Ela às vezes mora ali. E aí a gente está falando de um lugar extremamente frio, né? Um lugar de altitude elevada. Então, o clima, ele é mais ameno, né? Então aí as pessoas são acostumadas com isso. Então são outras formas de viver. Da mesma forma, quando eu cheguei, foi assim, o primeiro contato que eu tive com uma altitude elevada, né? Então eu cheguei madrugada e aí não tive problema nenhum. Cheguei, dormi, ok. Aí no outro dia fui fazer uma caminhada ali pela cidade, fui visitar inclusive essas feiras, né, onde eles vendem as coisas, e aí eu comecei a sentir, tipo, um peso na minha cabeça, um peso muito forte, como se tivesse algo assim, tipo, muito forte em cima da minha cabeça e zonza, né? E aí eu senti o chamado mal da altitude, né? Mal-estar da altitude, por conta disso, por conta esse lugar não tinha todo o oxigênio disponível que a gente tem aqui na nossa região, e nosso corpo sofre, né? Você vai subir um lance de escada, que aqui você sobe normal, lá você sobe respirando fundo, né, para dar conta daquele percurso. Então é muito difícil determinar assim como é a América Latina, porque é muito múltiplo, né? Nós aqui, nós lá, mas eu acho que é muito forte que a gente tem essa questão indígena, né? Dos traços indígenas desses povos, né? Então é uma questão bem interessante de ser destacada. Bom, aqui nas outras atividades a gente tem esses dois gráficos que trazem dois dados sociais. O primeiro gráfico está falando sobre mortalidade infantil. Então, esses números aqui, eles estão relacionados a cada 1.000 nascidos vivos, quantos morrem, né? E aqui no segundo gráfico, a gente tem a expectativa de vida ao nascer. Então, é feito um cálculo da expectativa de vida dessas pessoas, né? Aqui vocês vão perceber que os países que têm uma mortalidade infantil mais elevada, a gente tem aqui o que é mais o Haiti. Aí depois a gente tem a Bolívia, Nicarágua, Peru, México e Brasil, com mesma 15, né, a cada 1.000 nascidos vivos, e Estados Unidos e Canadá por último. Já a questão de expectativa de vida, a gente vai perceber que o país com melhor número de expectativa de vida é o Canadá, depois Estados Unidos, aí nós temos o México, Brasil, depois o
Brasil, que empata com o Peru, Nicarágua, depois Bolívia e Haiti. Então a gente percebe que dá uma diferença aí. Então o que determina? Quando a gente tem uma problemática de mortalidade infantil, né, em uma população, num grupo social, isso destaca que ali tem problemas de saúde. Então, o que está faltando naquele lugar? Políticas públicas que estejam visando essa problemática. Se tem problema de mortalidade infantil, então precisa haver políticas públicas que pensam o melhoramento desde antes da criança nascer, né? Políticas públicas para as mulheres gestantes, para pediatria, que é o atendimento à criança, né? A medicina, o campo da medicina que atende a bebês e crianças seria a pediatria, então tem que ser pensado nessa questão. Então aí demonstra quando não tem desenvolvimento nesse sentido, a gente percebe que são países que não têm um desenvolvimento econômico e social ali tão satisfatório, né? E a questão da expectativa de vida, que é o segundo gráfico, vai envolver uma amplitude de coisas, né? Então, toda a vida do ser humano. Então, a questão da pessoa ter acesso à saúde, a ter acesso à educação, que tudo vai influenciar na questão do tempo que a pessoa vai viver. Então, por exemplo, o nosso país aqui está o número 75, então a nossa expectativa de vida é 75 anos. Em média, o brasileiro vive 75 anos, enquanto que o país que está em primeiro lugar, que é o Canadá, em média o canadense vive 82 anos, né? Ou seja, essa pessoa que vive, ou de forma geral, essa população que vive até os 82 anos em média, eles têm mais acesso a elementos para ter uma vida de qualidade, para aumentar essa expectativa de vida. Bom, a partir da análise desses dados, vocês vão poder responder as questões dessa semana, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, perguntem lá nos comentários da pauta da nossa aula que eu estarei disponível para respondê-los no horário da nossa aula, viu? Tchauzinho, até a próxima!